Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Eu vou gravar aqui hoje por conta do Espírito Santo tá mandando, porque eu não sabia o que gravar. Eu tenho uma palavra aqui no Salmo 110, onde diz o seguinte, vamos direto ao ponto, né? Onde diz o seguinte, o Senhor jurou e não se arrependerá. Isso ficou muito na minha cabeça, porque ele não se arrependerá. O Senhor jurou e não se arrependerá. Isso é muito bom, por quê? Porque quando Deus jura, quando Deus dá uma palavra pra gente, a gente tem que acreditar e crer que ele vai fazer, porque ele não se arrepende. Por mais que você erre, ele não vai se arrepender de fazer. Isso nós sabemos. Eu coloquei aqui no Google, aí diz assim, no Google diz assim, o Senhor jurou e não se arrependerá. Você é um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí eu pesquisei o que era sacerdote de Deus. O que é ser um sacerdote de Deus? O que é um sacerdote de Deus? Um sacerdote de Deus, no contexto cristão, significa ser o mediador entre Deus e os homens através de um chamado divino para servir a Deus e a comunidade. Isso implica em oferecer sacrifícios espirituais, anunciar as virtudes de Deus e interceder pelos outros. Ele me deu essa palavra há muitos dias mesmo. E ele diz aqui que eu seria um sacerdote de Deus. Tu és um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E eu fiquei pensando, o que era ser um sacerdote de Deus? E hoje eu pesquisei o que era ser um sacerdote de Deus. E é isso, é o que eu estou fazendo aqui para vocês. É falar da palavra de Deus, é falar dos sacrifícios espirituais, anunciar a virtude de Deus, interceder pelos outros, é tudo que eu estou fazendo. Por quê? Porque ontem acabou, hoje eu já posso dizer com propriedade, porque ontem acabou um jejum que eu fiz de 30 dias para um monte de pessoas. Eu anotei tudo aqui no caderno das pessoas. Isso vale para você também. Eu anotei no caderno das pessoas. E fiz um jejum para elas de 30 dias, sem comer uma coisa que eu amava muito, que era cuscuz. Por que cuscuz? Ai, que besteira. Não é besteira nenhuma. Porque eu estava colocando cuscuz acima de Deus. Então Deus fez isso para que o cuscuz ficasse abaixo dele, porque, gente, eu amava tanto cuscuz, que eu pensava, no outro dia já comer cuscuz, eu comia cuscuz de manhã, tarde e noite, no outro dia eu pensava em comer cuscuz era a minha vida. Acabou sendo nada mais, hoje eu comi cuscuz, depois de um mês eu comi cuscuz hoje, normal, como qualquer outra pessoa, eu comi cuscuz na vida. Isso é sacrifícios, isso é para você fazer também. Por quê? Porque você é um sacerdote de Deus. E Deus está me dizendo aqui para dizer para você que você é escolhido por Ele. Você é um sacerdote de Deus. Você foi escolhido por Ele para ser um sacerdote de Deus. Você tem que anunciar as boas novas dEle. Você tem que anunciar o que Ele fez na sua vida. Você tem que se sacrificar por Ele. Você tem que fazer renúncias. Você tem que fazer jejum. Você tem que se comunicar com Deus dessa forma. É dessa forma que nós se comunicamos com Deus. Orando, jejuando, se sacrificando, renunciando e para que nós podemos falar com Deus e Ele falar conosco e nos dar as bênçãos que nós temos. Você só vai receber sua bênção quando você renunciar, quando você fazer jejum, quando você conversar com Deus, quando você orar, falar com Ele, quando você for à igreja, quando você procurar Deus, porque Ele não vai te dar bênção quando você não estiver fazendo isso. Ele não vai te dar bênção nenhuma, não adianta. Porque as bênçãos vão te procurar quando você estiver no meio da vontade, do centro da vontade dele. Aí as bênçãos vão te procurar. Então ele diz aqui, o Senhor jurou e não se arrependerá. Ele jura e não se arrepende. Se ele jurou e não se arrependerá, ele vai fazer o que ele prometeu na sua vida. Ele não se arrepende, gente. Ele é filho de Deus. Ele não se arrepende de nada do que fez. E nada do que vai fazer também. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa palavra é difícil. Melquisedeque. Ou seja, você é um sacerdote de Deus. Seja sacerdote de Deus hoje, seja um mediador de Deus hoje. Fale para as pessoas de Deus hoje, como eu estou fazendo. Eu, por exemplo, peguei o telefone, botei na minha frente e estou falando aqui, o Espírito Santo está falando por mim, porque eu não sabia o que falar. Deus mandou falar e eu falei, eu peguei a palavra, falei, estou falando aqui e estou fazendo o que eu trabalho, e estou fazendo o meu trabalho, que é ser sacerdote de Deus. Tu és sacerdote para sempre. Então, assim eu creio, assim eu vou crer e eu serei sacerdote para sempre diante da ordem de Melquisedeque. Então, eu tenho que crer nisso. Se ele escreveu e eu creio, eu serei sacerdote de Deus para sempre. Se eu creio, eu serei, gente. Basta ter fé que você vai alcançar muitas coisas. Então é isso. Para você que não sabe muito da Bíblia, assim como eu, tá aprendendo agora, essa é uma conversa mais íntima entre nós. Sabe assim? Então, se você receber uma palavra de Deus, acredite que Ele não se arrependerá
do que Ele vai fazer na sua vida. E acredite que você é um sacerdote de Deus também. Se você está nesse vídeo, é porque Ele quer dizer para você que você é um sacerdote dele. Você é um sacerdote de Deus. Você tem que anunciar as virtudes de Deus e interceder pelos outros. Intercede pelos outros. Faça jejum pelos outros. Aqui, por exemplo, aqui tem meus pedidos e tem pedidos de clientes meus. Tem pedidos de clientes meus aqui também. Que está no Salmo 111, que eu coloco no Salmo 111 e oro o Salmo 111. E eu tô intercedendo para que minha cliente tenha sucesso, para que ela tenha sucesso, ela consiga alcançar o que ela pediu de mim. Então, eu estou sendo o sacerdote de Deus. Então, você é um sacerdote de Deus diante da ordem de Melquisedeque. E você é amado por Deus, saiba disso, tá bom? É isso, a palavra de hoje é essa. Um beijo pra você, fique com Deus. E que Deus te ilumine, Deus te abençoe, Deus te proteja. E amanhã nós voltamos de novo com a nova palavra. Não sei que palavra, mas nós voltamos amanhã com a nova palavra, com um novo renovo e uma nova misericórdia, que toda manhã a misericórdia de Deus se renova. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Senhor. Amém, Papai do Céu.